A Rússia questionou a legitimidade dos novos dirigentes ucranianos. Na Ucrânia foi emitida uma ordem de prisão contra o ex-presidente Viktor Yanukovych. A ordem foi colocada numa rede social pelo atual ministro do Interior, Arsen Avakov. Ele disse que foi aberto um processo de assassinato em massa de cidadãos contra Yanukovych e auxiliares. Eles são responsabilizados pela morte de 82 pessoas durante as manifestações contra o governo. O destino de Yanukovych é desconhecido. Muita gente visita várias propriedades que pertenciam ao ex-presidente ou eram usadas por ele. Esta de inverno tinha um mini zoológico. Na residência principal, mergulhadores localizaram centenas de documentos jogados dentro de um lago. Há listas de jornalistas do país, com destaque para uma que foi espancada em dezembro, quando investigava a corrupção no governo. Hoje, centenas de pessoas prestaram homenagens aos mortos. Depositaram flores na Praça da Independência, no centro de Kiev, onde aconteceram os choques mais sangrentos. Esta mulher disse ter medo de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, agora queira dividir a Ucrânia, já que uma parte do país fala russo. O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, lançou dúvidas sobre a legitimidade das novas autoridades da Ucrânia e disse que elas chegaram ao poder por meio de uma rebelião armada. A representante da União Europeia, Catherine Ashton, se reuniu com líderes oposicionistas ucranianos. Ela disse que os europeus estão em contato com vários países para coordenar uma ajuda à Ucrânia. E a Casa Branca afirmou que o governo dos Estados Unidos está disposto a dar uma ajuda extra, além do que for fornecido pelo Fundo Monetário Internacional. E vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. A Ucrânia é claramente palco da disputa entre duas partes. De um lado, a Rússia, do outro, o Ocidente, Estados Unidos, União Europeia, e as duas partes querem ter controle sobre a economia ucraniana e levar vantagens. A gente pode dizer que com essa reviravolta, com a oposição assumindo o poder, a Rússia perdeu o jogo? Se o jogo acabar agora, perdeu e de lavada. Quer dizer, o governo provisório está optando claramente pela aliança com a União Europeia. A estrutura de poder do presidente, que tinha interlocução direta com a Rússia, se desfez. O próprio partido dele votou a favor da sua deposição e da sua condenação, da sua prisão. Então, na verdade, se o jogo terminasse agora, ou se a luta terminasse agora, seria até por nocaute técnico uma derrota flagrante da Rússia. Emir, até ontem os russos estavam envolvidos com as Olimpíadas de Inverno de Sochi, mas e aí agora? Será que o presidente Vladimir Putin tomaria um gesto mais ousado para recuperar espaço, para recuperar terreno aí nesse jogo? Pois é, terminaram os Jogos Olímpicos de Inverno, houve Jogos de Inverno, se deu tudo bem, não houve nenhuma ação terrorista, felizmente. A Rússia tem muitas cartas na mão. Primeiro, ela não reconheceu o governo, e é um país fortíssimo, 80% do abastecimento de gás para a Europa passa por ali, além do abastecimento de gás para a própria Ucrânia e auxílios econômicos que ela cedeu. Então, ela tem um poder econômico enorme. Imagine se a Rússia diz que, por instabilidade política ou por não reconhecer o governo, suspende o abastecimento de gás para a Europa e também para a Ucrânia. Então, tem muitas cartas na mão. Além do mais, alega que o acordo foi assinado por 3 potências europeias junto com a Rússia, que deveriam zelar pelo seu cumprimento, e ele foi rasgado, o acordo estabelecido anteriormente. Então, ainda tem jogo para ser jogado. E quais são as cartas na manga do Ocidente? A ajuda do FMI, talvez. O problema é que o FMI costuma fazer algumas exigências difíceis de serem cumpridas, né? Pois é, exatamente. A região russa, que é mais desenvolvida industrialmente, sabe que seria a vítima de política do Fundo Monetário. Seria a abertura da economia, desindustrialização. Algum tipo de ajuda pode dar, mas não, por exemplo, o apoio do fornecimento de gás e a ajuda econômica mais substancial e mais permanente que vinha da Rússia e da China. Dificilmente o Ocidente, na situação de crise atual, vai poder substituir essa ajuda. Então ainda tem jogo para ser jogado pela frente. Emir Sader, muito obrigado, uma boa noite.